Boa tarde! Ah, que bom! A gente está aqui no segundo dia da nossa feira, da nossa ABAV, e é com muito prazer que a gente abre esse painel. Sejam todos muito bem-vindos ao ABAV Talks. Estamos aqui agora para a gente poder fazer uma palestra com o pessoal do Sebrae Nacional. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Gostaríamos de convidar ao nosso palco Vanessa Almeida, sócia proprietária das Naventuras nas Alturas. Gostaríamos de convidar Leonardo Percy, secretário da BNT e do Subcomitê de Turismo de Aventura, Télcio Barbosa, gestor do Polo do Sebrae de Ecoturismo, e Alexandre Elias Heliskevich. Tá ótimo. Diretor da Sextância, trazendo o tema Certificação no Turismo de Aventura. Sinta essa experiência. Bem, damos boas-vindas a todos vocês. Muito obrigada. Um bom painel a todos. Uma boa palestra. Boa noite a todos, muito bem-vindos, é uma honra estar aqui na ABAV, 51 anos, sou o Leonardo Percy, estou aqui hoje muito bem acompanhado com nossos amigos e amigas aqui do Ecoturismo de Aventura, e também hoje, como sabem, eu estou aqui representando o trabalho de normalização em turismo de aventura no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que realiza um trabalho dentro do Comitê Brasileiro de Turismo, que nós chamamos lá a BNT-CB 54, e também com um trabalho que nós realizamos no âmbito internacional, na ISO, que é a entidade maior de normalização no mundo. Então, uma honra estar aqui com vocês. Vou só passar uma breve palavra aqui em relação aos nossos parceiros aqui de painel. Nossa intenção aqui hoje é trazer um pouquinho do histórico, de normalização no Brasil, e com isso, através do convite do Sebrae Nacional e da ABAV, nós estamos com o apoio da Ana Clévia e toda a equipe dela, Ana Paula, toda a equipe que atua também no Sebrae em todo o país, que a gente agradece aqui a parceria incrível desse processo de apoio ao turismo de aventura e ecoturismo. Estamos com 3 sumidades aqui, eu diria, no segmento de natureza, Primeiro, a Vanessa Almeida, a Van aqui Nas Alturas, da NASA, sócia-diretora administrativa e do Sistema de Gestão da Segurança da agência Nas Alturas, empresa referência em ecoturismo e turismo de aventura, com atuação no Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, sede em Lençóis. Alexandre Garrido, especialista em sustentabilidade, riscos, normalização, certificação e gestão empresarial, com mais de 25 anos de experiência, atualmente diretor da Sextante Consultoria e da SXT Consultoria Internacional, com base em Portugal, coordenador da ISO e da ABNT em Turismo Sustentável, chefe da delegação brasileira no Comitê de Turismo da ISO 2014-2024 e jurado também do Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. E o Télcio Barbosa, meu anterior companheiro de Sebrae, Télcio? Pantaneiro, bonitense, especialista em gestão de empresas, pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, turismólogo pelo Instituto de Ensino Superior da FUNLEC e administrador pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atua há mais de 12 anos no Sebrae Mato Grosso do Sul e, desde 2022, é responsável pela gestão do Polo Sebrae de Ecoturismo, que tem sede em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Então, agradeço a presença de vocês aqui. Para nós é uma honra, a ideia é trocar uma ideia rápida com 3 visões, vamos dizer assim, com relação à experiência do trabalho que a gente realiza das normas do turismo de aventura desde há 20 anos no Brasil. No mês que vem, em outubro, a gente completa exatamente 2 décadas de trabalho de normalização. Começamos lá em 2004, as primeiras normas foram publicadas a partir de 2005, e tem uma história para contar aqui. Então, com isso, a gente vai fazer uma dinâmica de, primeiro, trocar uma ideia com o Alexandre Garrido, que traz todo esse histórico desde antes dos 20 anos, para início desse trabalho no Brasil,
com toda a experiência dele também internacional. Depois a gente passa a bola para o Theo, contando um pouco da experiência do Mato Grosso do Sul e do SEBRAE no apoio ao segmento de ecoturismo e como a importância das normas nesse processo, né, tanto do polo do SEBRAE e dos demais unidades do SEBRAE de apoiar os pequenos negócios no Brasil que utilizam das normas para a melhoria da sua competitividade. E, finalmente, a Vanessa, aqui, ao lado da empresária brasileira, que amou tanto as normas que foi aplicar outras normas na sua empresa, lá em Lençóis, fazendo um trabalho de referência, eu diria, internacional, de um pequeno negócio que consegue quebrar barreiras e paradigmas para poder investir no segmento de natureza. Então, Garrido, a palavra está com você, obrigado pela presença de todos aqui. Depois a gente está no final, um momento de perguntas e respostas também do público para a gente trocar esse painel. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Queria iniciar agradecendo ao SEBRAE pelo convite, fazer parte desse painel aqui tão importante para a gente discutir essa história da normalização e certificação em turismo de aventura. Obrigado, Léo, pelas falas iniciais. Eu vou pedir desculpa primeiro que eu não trouxe uma apresentação pronta, então eu vou fazer aqui uma fala importante. Eu queria fazer primeiro contar uma história para vocês, que, como o Léo já antecipou, ela antecede essa história das normas e da certificação, para todo mundo entender por que teve esse processo, para entender por que a gente chegou até agora, esses 20 anos, com esses resultados. E depois eu queria fazer duas reflexões rápidas, uma sobre certificação e uma outra sobre futuro, e, por final, eu queria dar alguns recados aqui para vocês ficarem atentos ao que vai acontecer nos próximos meses. Bom, começando pela história. No final dos anos 90, a gente tinha um grupo de empresários no turismo de aventura chamado JETA, que era um grupo que tinha uma rede, uma lista de discussão no Yahoo, e ficavam debatendo as questões, os problemas que aconteciam no turismo de aventura, no ecoturismo. E a gente tinha, entre os muitos problemas, a gente tinha as questões da profissionalização da atividade, das empresas que concorriam de maneira desleal já naquela época, das questões de segurança, da improvisação. E, junto com isso, a atividade foi crescendo no Brasil e foram acontecendo cada vez mais, do lado positivo, cada vez mais oportunidades de empresariar nessa área, mas, ao mesmo tempo, tinha um lado negativo, cada vez mais acidentes acontecendo e uma percepção de que essas atividades eram uma atividade de risco, tanto que vocês vão lembrar que há mais de 20 anos, ou ainda um pouco mais recente, tem gente ainda que vende a atividade como uma atividade radical, né? A palavra radical já remete para uma questão de risco, e isso não ajuda muito a gente nesse processo de garantir a segurança do turista. Mas, muito bem, em 2003 acontece, além de todos os acidentes que vinham acontecendo, acontece um acidente significativo, não sei se vocês acompanharam ou vão lembrar, mas teve uma morte num bungee jump no Triângulo Mineiro, onde uma menina faz o pulo no dia do aniversário dela, e o pai dela está fazendo a filmagem e grava a situação né? A menina faleceu, isso repercute, vai para o jornal, vai para o Fantástico, vai para a Globo, e começa a gerar uma comoção nacional. Naquela época, o Ministério do Turismo, que tinha sido recém-criado, começa a ficar bastante preocupado com a repercussão negativa do turismo brasileiro, do ecoturismo, e vai ao IH, que era uma ONG que já encerrou as atividades, mas ela funcionava naquela época, o Instituto de Hospitalidade, que tinha projetos já em normalização e certificação no turismo, mas não no turismo de aventura, e faz uma encomenda. Precisamos estudar esse problema e saber como resolver isso. E a gente teve a oportunidade, naquela época, de fazer um estudo internacional e entender que os países que estavam levando esse trabalho de uma maneira mais coerente, tecnicamente, já usavam normalização e certificação como ferramentas. Ora, então fazia todo sentido a gente seguir a mesma trilha aqui no Brasil. E aí começou um pequeno projeto, inicialmente, para fazer as primeiras normas, dentro do Instituto de Hospitalidade, mas já usando a estrutura da BNT, e a gente começou a desenhar os primeiros documentos. Logo de cara apareceu a ideia, olha, a gente tem que ter um documento que vai poder cobrir todas as atividades de turismo de aventura, sem exceção. E aí veio a ideia de fazer uma norma de sistema de gestão, porque é uma norma genérica, fala da gestão do negócio e ela serve para qualquer atividade. Então, além das normas específicas, a gente teve a ideia de fazer uma norma de sistema de gestão. Tiveram críticas, questionamentos, reflexões, tipo, mas uma norma dessa, uma pequena empresa consegue implementar, uma norma dessa, uma pequena empresa consegue aplicar, vai dar resultado? E, aos poucos, a gente foi conseguindo fazer esse trabalho. Lógico que tem que reconhecer
tem que dizer que não é só fazer a norma. A norma é difícil de escrever, mas ainda é a parte mais fácil. A parte difícil é usar a norma, implementar a norma, tirar do papel e colocar no chão. E a certificação é uma consequência disso, né? Não existe certificação se a norma não for aplicada. Então, esse processo foi construído a partir de módulos, desde essa ideia dos acidentes, da questão da segurança que precisava ser resolvida. Então, é importante esse recado. Normalização e certificação não são um fim em si mesmo. Elas são ferramentas para resolver um problema da atividade econômica que a gente queria, do problema de segurança na atividade de turismo. Era por isso que a gente usou normas e certificação. E a gente conseguiu exportar esse modelo para fora, e o Léo depois vai mostrar a história de como as normas estão ganhando o mundo aí por muitos países. Então, essa notícia, essa história, não sei, eu acho que algumas pessoas aqui conhecem, mas nem todo mundo conhecia, que antes de fazer as normas, a gente tinha um problema para ser resolvido, né? E agora queria fazer agora uma primeira reflexão sobre certificação. Certificação, ela, antes de tudo, ela tem que agregar valor. Ela tem que ser uma consequência. E a gente não tem a menor dúvida que uma certificação de gestão da segurança, de turismo, ninguém aqui vai ter coragem de dizer que ela não agrega valor para o turista, que ela não agrega valor para a empresa. Mas por que será que a gente tem tão poucas empresas certificadas no Brasil? O que está acontecendo? O que acontece? Né? Por que isso... A gente teve um grande projeto do Sebrae que financiou as primeiras certificações, chegamos a ter 109 empresas certificadas, né? Certificação que foi entregue, né, no evento até do Abeta Summit em 2009, em São Paulo, 109 empresas certificadas, que é um baita de um começo. Em poucos anos, quando a gente começou a fazer a norma em 2005, 2004, 2005, e a gente em 3, 4 anos tinha 100 empresas certificadas, 109. Por que a gente perdeu esse resultado, né? Porque hoje a gente tem empresas certificadas, mas tem o quê? 30? 21? A gente chegou até 109, era para a gente estar com 500 agora, cara, e não com 21. O que acontece? Será que o empresário do turismo de aventura, ele acha que agrega valor desde que ele não tenha que pagar pela certificação? Será que é esse o problema? É poder pagar pela certificação? Será que é esse o custo? Será que talvez ficou uma expectativa? Pode ser esse caminho. Eu estou fazendo uma reflexão, tá? Não sei a resposta. Uma possibilidade é que ficou a expectativa que, ao ser certificado, eu vou conseguir, vou encher minha porta de turistas e vou ganhar mais dinheiro com isso? Ou vou conseguir cobrar mais do meu turista para ter um ticket médio mais alto? E isso não acontece automaticamente. E aí isso não aconteceu, isso frustra. E falou, então, para que eu vou ter certificação se o cara do lado não tem e continua vendendo do mesmo jeito, concorrendo comigo? Será que é porque, para manter a certificação, eu tenho custos de manter a certificação e o cara do lado que não tem, vende mais barato e não tem esse custo? Né? Então, a gente tem que parar para fazer essa reflexão sobre certificação, porque ela agrega valor, não tem a menor dúvida. Né? E ela traz dois benefícios. Um benefício interno, de organização, de gestão, de controle da empresa, e, principalmente, de gestão de risco do negócio. Ninguém fala isso, mas a gente tem que refletir. Essa é a gestão de risco do negócio. Se eu tiver uma pequena empresa e acontecer um acidente, eu for processado e eu tiver que pagar uma indenização, eu não quebro só a minha empresa, como eu posso quebrar meu patrimônio. Dependendo do tamanho da indenização, eu tenho que vender a minha casa para poder indenizar a pessoa. Então, tem uma questão de proteção da própria atividade econômica. E as pessoas têm que pensar nisso. E tem um benefício externo de mercado de fato, oferecer uma operação e uma atividade segura. Segundo ponto que eu queria fazer uma reflexão. Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho trabalhado muitos anos com sustentabilidade e eu acho que está na hora também da gente entender que segurança faz parte de sustentabilidade. Não dá para a gente pensar num ecoturismo, um turismo sustentável, sem a atividade de turismo ser segura. Mas a gente já tem as normas de segurança, já tem certificação, já tem os mecanismos e as ferramentas no processo, mas a gente precisa dar um passo além. A gente precisa incorporar na agenda de turismo de aventura a sustentabilidade, as boas práticas ambientais, sociais. Nós temos, inclusive, uma norma ISO sobre isso. O Léo depois vai mostrar, 20.611, mostrar aí na tela pelo menos o número da norma. São boas práticas de sustentabilidade para as atividades de turismo de aventura. E tem uma lista de práticas lá que são um grande roteiro, um grande guia para as empresas. Segurança é uma coisa e sustentabilidade é outra. Não, está incorporado. Assim como atender bem o cliente, assim como entender as necessidades do cliente, que é a questão mais de atendimento, de econômico, de qualidade, de serviço, de ordenamento do turismo, também fazem parte da sustentabilidade. Isso não está desconectado. Então, a gente precisa avançar nessa agenda. Continuar a avançar na segurança, mas começar a pensar na sustentabilidade também para agregar mais valor. Né? E a gente
cara, a gente conseguiu exportar para o mundo um baita do modelo. Dezenas de países estão usando a norma ISO, que foi baseada numa norma brasileira, né? Não tenho conhecimento de quantas empresas têm certificadas na norma ISO, em turismo de aventura. Talvez a gente ainda continue tendo mesmo com 21, a gente continua ainda tendo uma liderança nesse processo, né? Mas a gente precisa avançar, manter essa agenda e avançar. E eu vou dizer uma coisa também, eu acho que é muito importante. Se no projeto que desenvolveu a ideia de resolver o problema do turismo de aventura fossem feitas manuais, cartilhas, sites, isso tudo é importante, tá, para promover. Mas se tivesse feito documentos assim mais datados, isso tudo tinha morrido. Só não morreu porque virou norma da BNT, virou norma oficial, a Lei Geral do Turismo usa isso como referência, as políticas públicas, algumas usam isso como referência, e a gente conseguiu levar essa agenda para ISO. Se a gente não tivesse feito esse trabalho, essa agenda de segurança do turismo de aventura já tinha passado. Talvez a gente tivesse assim, vamos recomeçar agora daquela agenda que morreu, agora é importante voltar com isso. Isso só não morreu porque a gente teve passos firmes e estruturar muito bem tecnicamente tudo que a gente está fazendo. Tanto é que agora o mundo está usando as nossas normas como referência. Então, assim, eu fico super feliz de ter participado dessa história, envaidecido de ter participado do início, da primeiro problema lá, mas, mais do que isso, feliz de ver esse resultado que a gente conseguiu conquistar, que é nosso, né? Não é de uma, duas pessoas das instituições, é de todo mundo. Bom, e para finalizar, eu queria também falar que a gente vai anunciar que a gente vai ter no Brasil, em 2025, a reunião da ISO, do Comitê de Turismo. Então, todos os grupos da ISO, todos os grupos de trabalho vêm para o Brasil em 2025. Nós vamos fazer as reuniões no Rio de Janeiro. A princípio, a gente está confirmando a última semana de maio, de 26 a 30. Né? Eu convido vocês para participarem, dentro do possível, dessas reuniões. A gente vai ter lá a reunião do WG7, que é o grupo de turismo de aventura da ISO, que é coordenado pelo Léo Percy. Vai ter as reuniões do meu grupo, que é o grupo de turismo sustentável, também na mesma semana. E a gente está organizando um evento durante a semana para abrir para o público, para trocar com o público, o trade de turismo, o que a gente vai, a nossa experiência, usando, inclusive, os representantes da ISO dos outros países, para alguns deles palestrarem, a gente fazer um evento internacional e trocar experiência nesse processo. Em 2016, quando eu fui para a Malásia, na reunião da ISO, eles fizeram um mega evento lá, e eles queriam saber do Brasil como é que a gente implementou a norma e como é que a gente fez a norma de turismo de aventura. Né? E eu apoiei lá o Daniel Spinelli na época, a gente fez uma palestra lá explicando, eles queriam saber para poder implementar e usar na Malásia. E a ideia é a gente fazer um evento aqui também, mostrar a nossa experiência aqui no Brasil para eles e também trocar um pouco de experiência com eles. Vamos tentar organizar durante a semana, é uma semana de reuniões dos grupos de trabalho, mas vamos pegar uma noite e ver se a gente consegue organizar um evento sobre turismo sustentável que inclui a temática da gestão da segurança. Espero ver todo mundo lá no Rio de Janeiro, na última semana de maio de 2025. Gente, muito obrigado. Desculpa pela fala rápida, mas esses são os recados principais. Muito obrigado. Pessoal, excelente, Garrido. Quero aqui, em público, agradecer. E dizer que ele tem, logo na sequência, depois, dependendo do final do horário que dá a gente, um voo para pegar lá no aeroporto de Brasília, então talvez ele saia um pouquinho antes, é porque necessita, mas em público agradecer a você, e juntamente com o seu sócio, grande amigo nosso, José Augusto Pinto Abreu, quem conhece o José Augusto também, que trabalha com normalização no Brasil, vocês dois foram grandes mestres para nós, professores que seguraram esse bastão, vieram com toda essa expertise de norma, certificação e conhecimento técnico que agregou muito ao segmento de turismo de aventura no país. A gente não tem como mensurar o que vocês fizeram do impacto positivo no segmento, e isso está eternizado na história. Com certeza o Brasil inteiro agradece a vocês pelo trabalho riquíssimo e nos trouxeram muitos insights, né, inteligência, técnica e precisão para a gente dar esses passos hoje, para a gente alcançar novos degraus no âmbito internacional. Então, em meu nome aqui, representando todo o segmento de natureza do país, uma salva de palmas a vocês dois, né, pelo trabalho realizado. E toda a equipe da Sextante na época, né, tem muita gente que amigos que passaram por lá, né, o Guilherme, uma equipe grande, né, da Artilene, também trabalharam com vocês em vários projetos. Então, agradeço aqui eternamente. Aproveitando, eu vou fazer algumas pegadas dessas também. Eu quero agradecer
além do Sebrae Nacional, que, juntamente com o Ministério do Turismo, desde o início também acreditou no segmento de natureza. Naquela época dessa data, né, depois eu mostro aqui a linha do tempo, mas a gente tem que mencionar o investimento enorme que houve por parte dessas entidades em acreditar também no nosso segmento, nas empresárias e empresários brasileiros, nos condutores, em todo o trade turístico, né, que aportou recursos importantes e mais. Vários de vocês que estão aqui na plateia também hoje, é fundamental citar a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, representada aqui pela Thaisinha, né, Thaís? Obrigado a você, toda a diretoria da Beta atual, né, junto com o Luizão, o Banjo, né, o Vinícius, que faz um trabalho incrível pelo segmento, formando também, no final desse ano, vão comemorar lá em Foz do Iguaçu, na Beta Summit, 20 anos de história, né, que comemoraram alguns dias atrás. A Beta também foi fenomenal no sentido de implementar programas como Aventura Segura, em 16 polos, né, pude estar com vocês nessa época, realizando um programa importante, né, de mais do que ter as normas prontas, mas depois de colocá-las em prática no mercado. Então, um agradecimento especial à Beta e toda a equipe diretiva e todos os associados em todo o país. Estou vendo aqui o Kiko também, grandes amigos nossos aí associados, né? A Sandra também fez parte desse processo. A Flávia Nader, lá do Sebrae também, que eu agradeço, em nome do Sebrae também, viu, Flávia? A toda a equipe do Sebrae Nacional, que a Ana Clévia disse que está em outro momento, em outra reunião, mas vocês estão representados aqui por esse coração forte que pulsa aí pela natureza do Brasil. Parabéns pelos trabalhos também lá no Maranhão. E quero passar, e também não posso deixar de citar, também o Instituto de Hospitalidade, né, onde eu também atuei, que começamos o trabalho lá pela normalização no IH, que foi também um trabalho inicial de desenvolver as normas. Em 3 anos de trabalho lá, a gente conseguiu publicar, se não me engano, 14 normas técnicas, né? Hoje, a gente vai mostrar no final aqui, temos um conjunto de 44 normas técnicas brasileiras. Bom, mais do que isso, como a gente falou, agora trazendo um segundo painel aí da nossa apresentação, Télcio, você que é um sul-mato-grossense de muito orgulho, né, e nos também ensina aqui um trabalho riquíssimo de um Estado que tem feito um investimento relevante no Brasil, inclusive na promoção internacional do destino de vocês, principalmente, a gente sabe, Bonito e Pantanal, na região também Jardim, Serra da Bodoquena, região também que eu pude morar por 2 anos lá e aprendi muito, depois morei também 1 ano no Pantanal de Rio Negro. Conta um pouco para a gente essa visão de uma entidade que tem investido no pequeno empreendedor, no pequeno negócio, que a gente sabe que a maior parte do ecoturismo de aventura, nas áreas mais remotas do país, é o ator que atua na ponta da operação de natureza. Como tem sido essa experiência do Polo Sebrae de ecoturismo e os próximos passos que vocês têm para nós aí nesse grande grupo, né, de parceiros que estão tocando o Polo no estado do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença. Valeu. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade, agradecendo aqui ao Sebrae Nacional, né, pelo convite, e aos parceiros aqui do painel, Vanessa, Léo, Alexandre. Sempre um prazer encontrar todo mundo nesses eventos da nossa tribo, né, do turismo de natureza, do ecoturismo, turismo de aventura. Se puder colocar aí, por favor, a apresentação. Bom, nós do Sebrae implementamos, a partir de 2021, a estratégia de atuação como polo Sebrae de ecoturismo, né? Não sei se todos conhecem essa estratégia de atuação do Sebrae. Hoje são 14 polos em diferentes temas ou segmentos de negócios no Brasil, e o nosso Sebrae propôs e foi aprovado o polo Sebrae de ecoturismo, que fica sediado no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. Por motivos óbvios, a gente propôs essa temática pelo destino já ser uma referência no Brasil, e tem 30 anos aí quase caminhando no rumo de desenvolver atividades de ecoturismo propriamente ditas, né? Então, para nós é um orgulho mesmo, igual o Léo falou, fazer parte desse trabalho, e a gente tem atuado nessa estratégia, então, de disseminar conhecimentos relacionados a isso, né? A essa temática do ecoturismo. Bom, eu vou falar um pouco de mim, já fui apresentado, mas eu coloco muito essa questão da territorialidade na fala, né, de ser pantaneiro e bonitense, porque para a gente é importante, né, falar um pouco da origem da gente e do orgulho de fazer parte de pelo menos uma parte, né, da história do desenvolvimento do nosso território. Então, eu sou de origem rural, minha família é rural, como quase 100% do estado do Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês conhecem, mas o Mato Grosso do Sul é um estado super agro.
e principalmente pecuária. E eu sou nessa origem, né? Fui parar no turismo por um acidente, mas estou aí já desde 2002 em atividades de ecoturismo, turismo de aventura, e no Sebrae há 12 anos e trabalhando com essa estratégia do polo desde 2022. Então, o polo, o que é o polo Sebrae de Ecoturismo? A nossa ideia é atuar como um hub de conhecimento, né, de geração, aglutinação e disseminação de conhecimentos relacionados a esse segmento de turismo particularmente. Então, a ideia nossa é desenvolver soluções, principalmente para os pequenos negócios, obviamente, mas também para disseminar isso no sistema Sebrae, para que todo o sistema Sebrae se aproprie desses conhecimentos e, a partir daí, multiplique isso nos seus territórios, uma vez que o Sebrae provavelmente é a instituição que tem mais capilaridade no Brasil, já que estamos em todos os estados da federação. Então, tudo que o Sebrae faz é no formato de sistema, é para o sistema e tem uma certa facilidade, por assim dizer, para multiplicar. Então, a gente consegue atingir muita gente. Aqui eu trago algumas imagens para falar um pouco do que o Polo tem feito nesses anos, né, desde 2022, como eu falei, que foi implementado o projeto. Nós criamos uma sede lá no município de Bonito, que é esse prédio que vocês estão vendo aí. Esse prédio, nós transformamos ele numa unidade em que você pode saber um pouco mais sobre o que é o ecoturismo, interagir com essa temática através do uso de tecnologias, como realidade virtual, sala 270 graus, metaverso e outros. E, além disso, a gente realizou já algumas ações relacionadas a benchmark para saber e conhecer as melhores práticas, especialmente os técnicos do Sebrae mais envolvidos com a atuação em territórios que desenvolvem turismo, que usam a natureza como matéria-prima. E nós fizemos, por exemplo, nessa foto, missão técnica para a Amazônia. Infelizmente, o Fábio não está aqui, mas boa parte dos técnicos que compõem a governança do polo, e é importante dizer que o polo tem uma governança, e essa governança é compartilhada, então tem Sebrais do Brasil inteiro representados nessa governança, além de parceiros externos, como é o caso da Beta, que faz parte dessa governança também desde o começo. Então, nós fizemos essa missão técnica para conhecer um pouco mais sobre esse tema do turismo de base comunitária, onde é entendido como referência, né? Então, a gente fez isso, foi muito bacana, a gente gerou um resultado, depois vou mostrar para vocês. A gente tem um site do Polo que eu convido a todos a acessarem, que é o ecoturismo.sebrae.com.br, onde tudo que a gente gera de conhecimento, matéria, estudo, pesquisa, está na Mediateca. Tem trilhas de conhecimento lá de diversos temas, para quem quer ter agência de turismo, por exemplo, com foco em ecoturismo, tem lá uma trilha de conhecimento, que são cursos EAD rápidos, mas bem interessantes para quem quer saber mais sobre o tema. Tem um Big Data que a gente fala sobre turismo, para você brincar um pouco com números e etc. Tem esse layout aí. E as nossas pesquisas, principalmente, estão lá. E outra das grandes entregas que vocês veem na foto aí é o Inspira Ecoturismo, que é um evento anual que a gente realiza. Fizemos a 3ª versão recentemente, o Léo esteve lá conosco, o pessoal da Beta, vários Sebrais do Brasil, que é um momento em que a gente compartilha muitos conhecimentos com pessoas de vários lugares do Brasil. E aqui vocês, nesse QR Code que eu coloquei, a gente tem um manual de boas práticas de turismo de base comunitária que a gente gerou a partir dessa visita técnica que fizemos na Amazônia. Quem quiser acessar e usar quiser trabalhar ou saber mais como trabalhar em projetos de turismo de base comunitária, tem grandes dicas aí nesse material. Aqui um pouco mais sobre as ações do Polo, já de 2023, aquelas foram anteriores. A gente capacitou lá em Bonito, historicamente, a gente recebe visitas de pessoas querendo conhecer mais sobre a história do desenvolvimento e organização turística de lá. E isso sempre foi feito de uma forma bastante empírica, né? E nós, a partir da criação da estratégia do Polo, a gente criou uma jornada de aprendizagem para receber essas missões técnicas lá, que a gente chama de benchmarking no Polo Sebrae de Ecoturismo. E aqui a gente capacitou tanto os anfitriões, que são aqueles gestores ou proprietários de atrativos turísticos de Bonito, quanto facilitadores do conhecimento para acompanhar essas missões técnicas lá. Então, quem quiser conhecer esse caso de sucesso, que é o ecoturismo de Bonito e a organização turística, ela pode se organizar e participar, usar esse produto do Polo para conhecer mais. Aqui tem um pouco de imagem lá do espaço interativo que eu falei para vocês, e um pouco dos estudos que a gente tem no site, né? Por exemplo, a pesquisa Ecoar, que a gente fez para medir qual que é a importância econômica do ecoturismo nas empresas de turismo do Brasil, um pouco de imagens das nossas interações nos eventos e nas comunidades, um pouco da missão técnica que a gente fez bem recentemente também para a Nova Zelândia,
onde técnicos do SEBRAE, diretores do SEBRAE e alguns empresários participaram para conhecer que é um caso referência, né, no turismo de natureza e nessa questão de normalização e certificação também. E aqui umas imagens desse benchmark, né? Recentemente, eu trouxe a última que a gente recebeu, né? São pessoas que são gestores públicos de destino turístico em Minas Gerais, que estiveram conosco lá por uns 4 ou 5 dias, conhecendo as boas práticas, e são pessoas tomadoras de decisão em seus territórios, né? Prefeitos, que foram lá para conhecer um pouco mais sobre o polo, e a gente acompanhou essa turma bem recentemente lá. É uma atividade que eu acho muito legal de mostrar, porque assim, a gente entende ferramenta de benchmark como muito transformadora, porque a pessoa, além de conhecer e ter informações técnicas, ela vivencia e experimenta aquilo que está sendo contado. E nada é mais impactante que isso, né? Você ir aos lugares e vivenciar de fato o que está sendo dito. Uma coisa é eu vir aqui e falar, bonito, tem isso e aquilo, que é especial, que é interessante, que é importante. Outra coisa é você ir lá e vivenciar como isso é feito e conversar com quem faz isso lá no território. Então, vou mostrar um vídeo rapidinho aí sobre uns depoimentos dessas pessoas que estiveram nessa última aí, que são de Minas Gerais. O produto Benchmark no Polo é uma solução que o Polo oferece para cumprir uma de suas missões, que é justamente a disseminação do conhecimento em ecoturismo. Além do grupo experimentar os produtos ecoturísticos da região, eles terão a oportunidade de conversar com gestores públicos ou gestores das empresas sobre como é a prática e a organização turística do Destino Bonito Serra da Bodoquena. Pudemos aprender bastante, principalmente com os empresários lá ontem, que trouxe muitas ideias. A parte técnica aqui do SEBRAE, a gente está vendo que tem muita inovação, muita tecnologia envolvida aqui no polo. Isso aí, assim, a gente vislumbra aprender e ver o que a gente consegue melhorar e poder levar lá para a nossa região. Essa viagem referência, ela é muito importante para o poder público, para a iniciativa privada. Essa visita sendo realizada, conseguiu enxergar a quantidade de soluções, de benefícios que o polo gera para as políticas públicas e para os empresários. Convidamos vocês então a conhecerem mais sobre esse produto, essa solução de disseminação de conhecimento do polo, no nosso site ecoturismo.sebrae.com.br. Vem com a gente saber um pouco mais sobre ecoturismo e contribuir para a melhoria desse segmento do turismo no Brasil e no mundo. Beleza, obrigado. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre como é essa solução, Benchmark no Polo, esse QR Code leva vocês direto à página sobre esse assunto lá no site do Polo, e vocês podem lá se planejar para participar também e ver como são os detalhes. E na esteira dessa questão do ecoturismo e da melhoria dessa atividade, a gente não pode deixar de falar, e o SEBRAE historicamente atua. A Ana Clévia chegou aqui nos brindando com a sua presença, agradeço agora oficialmente, né, pelo convite de estarmos aqui. O SEBRAE historicamente, como o Léo falou, atua nessa temática, entendendo a importância da segurança no turismo. E, com isso, nós lançamos o programa Aventura Natural, né, que visa justamente isso, ajudar, igual o Alexandre colocou. A certificação é uma consequência, né? Então a certificação não é uma coisa que acontece do nada, né? É uma premiação para uma atuação muito boa dessa empresa no que tange a implementação das normas. E como que o SEBRAE pode contribuir e contribui nesse sentido? Nós criamos, então, para criar um guarda-chuva para essas atuações, o programa Aventura Natural, que visa justamente ajudar o empresário a implementar as normas, porque é uma dificuldade, é a parte mais difícil do processo, né? Entender isso, como que eu faço, traduzo aquilo que está escrito nas normas para a prática das operações, de cada tipo de operação, enfim. Então, o SEBRAE tem consultores que ajudam nessa implementação, e o mais importante para quem é microempresário e empresário de pequeno negócio, é que o SEBRAE subsidia os valores, né? Então, aquela questão, custa caro, enfim, implementar a norma.
o Sebrae é o parceiro dos brasileiros, então nós temos programas como o Sebrae Tech que subsidia o valor dessas consultorias em até 70% em alguns casos, dependendo de qual que é a sua região, como que é a estratégia de atuação do seu Sebrae lá do seu estado. Então, lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, esse subsídio é de 70%. Então, o empresário contrata esse serviço com esse desconto, por assim dizer, de 70%. E, na esteira desse processo, nós também subsidiamos a certificação. A única certificadora no Brasil dessa norma é a BNT. Então, lá no Sebrae Mato Grosso do Sul, nós contratamos a BNT e nós temos a possibilidade de subsidiar também essa certificação. Então, basta procurar uma unidade de atendimento do Sebrae e manifestar interesse nisso. E nessa atuação do polo de sempre buscar as referências, né, entender que são as melhores práticas, todos nós temos essa visão de que a Nova Zelândia é um destino de referência no que tange a segurança, no que tange certificação do turismo, e essa questão de posicionamento de mercado muito focado, né? Temos aqui aventuras, mas elas são aventuras que você pode praticar com muita segurança, porque nós seguimos determinadas normas. Nós fizemos uma missão técnica do polo para lá e conhecemos vários lugares, vários produtos de turismo que eles têm lá, e vimos que essa questão da segurança é, sim, muito bem tratada lá, mas nós, no Brasil, na nossa visão, estamos considerando as normas que temos e as empresas que utilizam-se dessas normas, e principalmente o sistema de gestão de segurança, estão muito melhores posicionados nesse sentido. E se eles são um sucesso, como eles são, né, baseado nas normas que eles têm lá, que, ao nosso ver, menos rígidas, vamos dizer assim, que a nossa, ou menos especializadas do que a nossa, você imagina o que pode ser o turismo brasileiro se nós continuarmos utilizando as normas que nós temos, certificando, na medida do possível, essas normas e, acima de tudo, contando melhor essa história de segurança das nossas atividades, né? Eu vou até deixar aqui um vídeo. Essa viagem gerou uma série de vídeos com 3 temas mais transversais aí da viagem, né, que foi que a gente viu lá: segurança, sustentabilidade e políticas públicas. Eu convido vocês a acessarem o site e assistir, ou deixar uma degustação sobre o que nós estamos tratando aqui, que é a segurança, só para vocês verem um pouquinho disso, de como foi isso. Bom, e aí, como eu falei, gerou uma série de vídeos, esse é só uma degustação, os vídeos mais longos estão lá no site, vocês podem acessar depois, e a gente ficou muito sensibilizado mesmo com relação a isso, né, porque nós somos um país que tem esse potencial, né, essa dimensão gigantesca, temos umas normas muito mais apuradas, vamos dizer assim, ou pelo menos nós adotamos normas muito mais apuradas do que eles lá, que eles têm um sistema de certificação próprio lá, né, que é o Qualmark. Então, o nosso é muito mais apurado e nós não nos vendemos tão bem com relação a isso quanto eles. Muito disso pode ter a ver, não é um fato isso, né, não estou afirmando, mas pode ter a ver com isso que o Alexandre trouxe, né, por que os empresários não estão adotando, por que nós paramos, estamos hoje com 21 empresas certificadas. Importante dizer que dessas 21 empresas certificadas, 6 são no estado do Mato Grosso do Sul, basicamente todas na região Bonito Serra da Bodoquena. O que nos traz outra questão, né? Por que será que esse destino é visto como referência? Será que tem a ver com esse perfil do empresariado local? Será que tem a ver
com a adoção de políticas públicas? Será que tem a ver com forma de atuação dos parceiros que estão envolvidos nas atividades lá? Então, aqui tem os QR Codes para vocês acessarem a série de vídeos sobre essa viagem, missão técnica da Nova Zelândia, e um pouco sobre o Aventura Natural. Esse QR Code leva vocês para a página do Aventura Natural lá no site do Polo, onde aqueles interessados podem fazer uma manifestação de interesse. Isso chega para nós lá no Polo e nós distribuímos para os Sebrais UF, Brasil afora, conforme a origem desse interessado, né? E aí, aplicar as consultorias, os subsídios e os apoios é decisão de cada Sebrae estadual. Igual eu falei para vocês, o nosso lá subsidia em 70% as consultorias e a certificação. Você pode procurar o seu Sebrae, que com certeza você vai ter informações e apoio. Então, nós temos um grande apoiador nesse sentido, né, Leonardo, da busca da implementação da norma, que é a parte mais difícil, no Brasil inteiro. Então, talvez não ter isso implementado, ou seja, por não valorização disso, mas eu acredito que isso é uma mentalidade que a gente precisa mudar também, e a gente talvez tenha que comunicar melhor sobre isso. A gente sabe que o sistema de gestão de segurança está previsto na lei geral, né? Acredito que a nova lei não alterou nada nesse sentido. Então, por que não procurar o seu Sebrae, um grupo de empresários que atua com turismo de aventura, turismo de natureza, e propor uma parceria para a implementação disso, e a gente transformar o Brasil de verdade, né, de novo, né, nesse diferencial competitivo que é ter um turismo de aventura mais seguro. Era isso que eu queria contar um pouco para vocês da nossa atuação. Agradeço de novo a oportunidade, e aí são os contatos nossos lá do Polo, e fica à vontade, se a gente tiver um tempinho, para responder questões. Obrigado, Léo e parceiros. Muito obrigado, Telso. Que história linda, né? E você trazendo aqui a experiência do Sebrae também nessas visitas técnicas. Eu estive lá na região do Amazonas, né, na época que eu estava ainda pelo Sebrae, mas eu realmente senti uma vontade grande de estar na Nova Zelândia. É um sonho de todo mundo conhecer. Quem não foi ainda tem esse desejo, né, de conhecer um país referência no turismo de aventura. Mas de lá, vocês me ligaram e me falaram: Léo, a gente está bem na fita. O Brasil está fazendo bonito, igual ou a melhor até que algumas empresas da Nova Zelândia. Então, eu fiquei muito feliz com esse feedback de vocês, e para a gente se empoderar, né, dessa capacidade brasileira de fazer bem feito aquilo que a gente se propõe. E aqui eu estou falando não só das empresas, os condutores de turismo de aventura, guias, mas também todos os parceiros demais. Temos aqui vários consultores que trabalham no segmento, né, como eu falei também, novamente, a Poli está aqui com a gente, né, gente que trabalha profundamente, com muita categoria, com muita pertinência, né, em relação a trabalhar com turismo de natureza. E a gente também está mostrando aqui o polo de Sebrae de ecoturismo para mostrar que é uma das referências, como tem o polo de sustentabilidade, que fica no Mato Grosso. Não quer dizer que bonito tem que ser replicado em todos os destinos do Brasil. Cada local tem a sua especificidade, a gente entende isso, e cada região tem que entender qual é a melhor forma de implementar o seu, né, ecossistema de ecoturismo e turismo de aventura. E agora, para trazer um pouco, então, do olhar da empresária, né, do negócio, do pequeno negócio, que está sediado num dos ícones do Brasil, que é o Parque Nacional, né, a região da Chapada Diamantina, né, que também tem um Parque Nacional. Vale dizer que, né, nós temos parceiros incríveis também do ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo, que fazem hoje até aqui hoje um acordo de cooperação técnica conosco da Embratur. Quero também fazer agradecimento à minha equipe aqui, Rafaela e Maressa, que são da Embratur e trabalham nesse desafio de promover o Brasil lá fora conosco. E a gente até está dizendo isso, né, para todos os empresários e segmentos. A gente tem promovido as empresas que implementam as normas, e as certificadas a gente coloca num degrau ainda maior na promoção no exterior. Então, isso já é uma prática nossa. Então, é mais um incentivo para vocês a implementarem nas suas empresas a gestão da segurança, porque a gente quer colocar vocês num degrau acima mesmo nessa promoção internacional também. E, como não pode faltar, no começo da apresentação da Vanessa, aqui, da NASA, das alturas, faltou falar certificada há 14 anos pela norma da ABNT-NBR, que virou agora a norma internacional 21101, desde 2014, e também operadora local especializada no destino, consultora ISO 21101, e mãe do Felipe e do Davi, né, com um coraçãozinho aqui. Além de ser uma incrível escaladora também, um dia eu queria escalar com ela também, fazer segue lá para ela, que eu sei que ela está mandando muito bem nos boulders e vias das chapadas, né? Então, bem-vinda
mostrando aqui a força da mulher brasileira. É um orgulho estar do teu lado e parabéns pelo seu trabalho. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Vanessa. Meus amigos são demais, né? Eu fico sem graça. Adoro. Bom, gente, acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Nesses 14 anos eu tenho participado de muitas coisas, né? Falando sobre a ISO, que na época era NBR. Realmente eu sou um entusiasta, né, dessa norma. E eu até brinco, né, que a ABNT devia me dar as normas de graça, porque eu fico vendendo essa ISO para Deus e o mundo, mas porque, de fato, né, eu não trabalho para eles, tá? Mas, assim, de fato, a norma, na época, né, a NBR, ela foi um divisor de águas mesmo na minha vida profissional, na minha empresa. Então, não é que eu defendo, né, eu divulgo e eu sempre estou sugerindo às empresas que, pelo menos, implementem, né? Mesmo que não queira se certificar, enfim, é uma obrigação, está na Lei Geral do Turismo, mas não é porque é uma obrigação, é porque, de fato, principalmente para quem é pequeno, né, é uma segurança na vida, assim. Né? Eu tenho 2 filhos, tenho um monte de estresse na minha cabeça, então, você trabalhar com ecoturismo, a gente sabe que tem o risco, né, inerente às atividades. Então, é por isso que eu fico falando, sempre aceito todos os convites, porque eu fico, não, gente, vamos, né? A Chapada a gente chegou a ter, nessa época que o Alexandre falou, das 109 empresas, a gente teve 15, né? 12 ou 15 lá na Chapada Diamantina, que se certificaram nesse primeiro momento. E eu lembro que, na época, isso para a gente foi muito interessante, né? Deu muito marketing espontâneo, as pessoas falavam muito da Chapada por conta de tantas empresas certificadas. A gente perdeu esse posto, mas a gente vai voltar, mas, enfim, vamos para frente, né? Testando o negócio aqui. Bom, só para quem não conheceu nada da NASA, hoje a gente veio falar sobre avanços, né? E eu falei para o Léo, massa, porque tem muita coisa legal para falar depois desses 14 anos. Mas, para contextualizar, talvez, quem vai começar ainda e que vai sentir aquelas mesmas emoções que eu senti, né, em 2010... A NASA, vou chamar NASA porque os clientes chamam NASA, não é minha culpa, mas eu gosto. Eu fundei a NASA em 2005, né, e entre 2005 e 2010, porque para mim 2010 foi um ano bem marcante, assim, né, nesse período eu já achava a gente uma empresa bem legal, assim, né, de modo geral eu coloquei ali o que eu achava as nossas vantagens competitivas na época, né, porque tudo a gente queria fazer muito bem feito, éramos eu e mais 3 sócios, né? A gente sempre foi dedicado, nós guiávamos os roteiros, né? Muita escalada, rapel, trekkings longos. Então, a gente sempre quis fazer tudo bem feitinho mesmo, assim, com amor, com capricho. A gente tinha noções básicas de segurança, né? Muito por conta da escalada e do rapel, que a gente não pode errar, senão morre. Então, a gente já tinha, né, essa noção já dentro da gente, porque, né, pela própria vida mesmo. A gente tinha um atendimento rápido, que na época era um diferencial lá na Chapada, e 1900 e bolinhas, né? Atender rápido era uma coisa assim, uau, tipo, vou falar com eles porque me respondem. E a gente tinha muito conhecimento dos roteiros em si, porque a gente guiava, então, né, a agência era feita por guias, então eu podia falar das pedrinhas, né, podia descrever todos os detalhes do percurso, porque eu estava no mato, eu andava nas trilhas, então esses eram os nossos diferenciais. Aí acontece que em 2010, né, aconteceram umas coisas assim na nossa vida, a gente não estava esperando, mas Deus sabe o que faz, né? Nessa época, Lençóis, que é a nossa cidade onde a gente tem a agência, né, a gente opera no parque inteiro, mas somos de Lençóis. Estava nos 65 destinos indutores e a gente foi contemplado na época com esse programa, o Aventura Segura, né, que foi um programa do Ministério do Turismo, e a Beta, que foi implementar. E eu gosto de contar essa história porque é a primeira vez que eu vi a NBR, que a galera, né, exatamente, com o Sebrae, foi uma equipe, né? Eu lembro que o Sebrae e a Beta era quem implementou, o Ministério do Turismo lançou o projeto, mas a gente, no dia a dia, né, a conversa eram com os consultores do Sebrae, da Beta, que estavam lá. E eu lembro que a primeira vez que mostraram, né, a NBR, eu desci e falei para os meus sócios, vamos fechar. Não quero mais ter agência, a gente não sabe fazer nada, a gente está fazendo tudo errado. Eu já fiquei logo num pânico, assim, né? O pânico daquele... Quando você abre as gavetas do conhecimento, que você fala, mano, eu acho que eu estou fazendo direito, mas eu desconheço um monte de coisa. Então, eu vi que estava longe do que eu estava lendo ali, né? Bateu aquela aflição, eu fiquei uma semana, vou fechar a agência, não quero mais.
porque eu só queria fazer um negócio bem feito. Então, quando eu li aquilo ali, falei, pô, a gente não faz bem feito, né? A gente acha que faz, mas a gente não faz. Mas, graças a Deus, assim, esse primeiro processo com os consultores foi maravilhoso, porque tinha gente que dava a mão e falava, calma, né? Vai dar tudo certo. A NBR era um pouco complexa, assim, o texto era maior, a ISO é uma maravilha, amo, adoro, ficou bem mais enxuta, é uma norma bem mais fácil, e a ISO tem essa vantagem, né? Você pega outras ISOs, a base é a mesma. Então, hoje eu leio as normas, falo, nossa, já sei fazer isso, já sei, fico toda feliz. Mas o texto ficou mais simples. E esse processo inicial foi fundamental, assim, né? A gente ter essa consultoria, ter pessoas que ajudaram a gente a interpretar os requisitos. Nessa época, a gente se associou à Beta, que também foi... Na verdade, 2010, eu sempre brinco, né, que foi o ano que, para mim, a minha empresa começou de verdade. Porque até então a gente guiava, prestava serviço para Deus e o mundo. A gente não tinha o foco na gestão da empresa, né, na organização. Eu estudava artes plásticas, estudei artes plásticas. O resto era um administrador, o outro era contador. Ninguém era do turismo. O negócio nosso com o turismo era escalada, era o trekking, era a nossa vontade de viver no mato, né, mas não a nossa experiência profissional. Então, a gente precisou estudar muito, muito, eu estudei muito. E, para mim, em 2010, eu acho que foi o ano que, de fato, eu falo, não, a gente virou uma empresa. Virei uma empresa mesmo, séria, com procedimento, lindo, adoro procedimento, adoro regrinha, sabe? Eu sou fã, porque as coisas funcionam, né? Você não precisa ficar falando, repetindo, tá lá, simples, bonito. Então, para mim, eu falava, não, agora eu tenho uma empresa. Tipo, eu fiquei me sentindo uma empresária, né? Eu falei, agora sim, a gente faz planejamento, né? A gente avalia resultado, a gente olha os números, a gente mensura as coisas. Os feedbacks dos clientes passaram a ter outra utilidade, né? Que não era só olhar ali, estamos bem. O cliente sempre acha que está tudo bem quando não dá errado, né? De modo geral, é assim. Então, esse ano, o ano de 2010, a gente teve acesso a tanta informação, foi tanta coisa de uma vez, assim, que... Realmente, eu falo assim, começou dali, né? Ali a NASA começou, na prática mesmo, assim, eu me senti uma empresa. Aí, ó, garota nova, chove, gente, ai, que saudade. Muito tempo, né? Estava lá nessas primeiras empresas do Brasil, foi super bonito, foi um negócio bem emocionante, né? Eu gosto de falar dos desafios, porque... Apesar de ser uma norma tão antiga, né, tem muitas empresas que ainda estão começando, tem empresas novas que estão chegando. Então, até os meus alunos, eu falo assim, né, é bom a gente saber as dificuldades, porque a gente recebe melhor as coisas. Não vou ficar mentindo, falando, ó, vai ser tranquilo, mudar o seu jeito de ver as coisas, sabe? Deixar de fazer aquela práticazinha que é meio erradinha, mas que a gente faz a vida inteira. Né? Assim, escalador tem uns gostinhos duvidosos, é um nozinho que não pode, é um capacete que a gente tira. Então, para a gente, né, esse processo inicial de entender os requisitos, engajar as pessoas nesse processo, né, porque a empresa, né, eu estou ali, mas quem está lá no campo é o guia. Então, essa coisa de engajar todo mundo e, naquela época, de enxergar os benefícios que viriam, eu já sabia, tá? Eu não vou mentir para vocês, porque, assim, para mim, quando eu vi esse negócio, eu falei, era isso que eu precisava para ter a empresa que eu queria e para me posicionar no mercado como eu queria. Né? Assim, a minha intenção pessoal. Mas envolver todo mundo e fazer todo mundo acreditar que aquele esforço todo, porque demanda um esforço, né? Que aquilo teria um resultado, levou um tempo. Até hoje, às vezes, principalmente com os guias novos que estão chegando, eu ainda preciso ficar lá na cabeça, fazendo um trabalhinho, até mostrar a importância das regrinhas, né? O pessoal, isso é meio chato, mas funciona. No final é bom porque funciona, né? E aí, beleza, vamos desafio, vamos pular, porque a gente hoje veio falar de avanços, né? Então, assim, ontem, confessar que eu fiz minha apresentação ontem, viu, gente? Porque correria, vida de mãe, empresária viajando, sair da Bahia não é tão fácil. Então, ontem eu estava em casa, assim, pensando, né? Falei, poxa, como eu vou resumir tanta coisa? Porque é muita coisa. Principalmente para mim, que, né, comecei uma empresa do zero, e o zero é literalmente, assim, o zero é R$0. A gente tinha equipamento de escalada e um computador doado. Então, a gente trabalhava, guiava para pagar os custos de ter a empresa aberta. Né? Em 2010, que esse processo se inverteu. Falei, não, agora a gente é uma empresa, parei de guiar, falei, não guio mais, agora eu vou administrar esse negócio aqui como tem que ser. Né? E aí eu pensei nisso, assim, né, nesses três... Ontem você falou assim, se fosse para falar 3 coisas que eu olho esse caminho, assim, né, e reconheço como ganho. Primeiro, profissionalismo, sem sombra de dúvida, assim, né? A certificação, ela é a cerejinha do bolo,
Pode ser que para a sua empresa faça sentido, pode ser que não. Para mim, faz muito sentido. Mas o profissionalismo que vem quando você começa a ler a norma, né? Assim, é desde o primeiro dia. Você começa a ler os requisitos e fala, vou trabalhar nisso aqui. Eu sempre brinco, olha, do primeiro dia você já vai sentir que você subiu um degrauzinho em alguma coisa, assim, né? Os nossos procedimentos, quando você começa a documentar as coisas, a ter protocolos, todo mundo percebe, né? O cliente percebe, os funcionários percebem, os parceiros percebem. Então, o profissionalismo que vem junto, né, eu botei fotinhas bonitas, que na Chapada não dá para ficar só falando, né? Vocês ficam olhando e, ai, queria estar lá, não vai agora, vai depois. Mas, assim, eu selecionei umas coisinhas ali que eu achei importante, né? Primeiro, o conhecimento, eu sou fã de aprender coisas novas em geral. Então, tudo que vem me ensinar, eu acho massa. E se eu aprendo uma coisa legal, eu gosto de ensinar para os outros também, vira uma loucura, né? O tempo inteiro você está aprendendo, o cérebro sempre fervendo, isso é maravilhoso. A organização dos processos. Cara, hoje eu não sei como as pessoas conseguem trabalhar com ecoturismo sem processos claros e definidos, porque a gente trabalha com atividade de risco, né? Risco compartilhado. A natureza, ela sempre será muito maior do que nós. Você pode fazer tudo, botar parafuso em tudo, o comando não é nosso. Então, a gente precisa estar preparado, né, para estar nesses ambientes. E ali eu botei, né, a busca constante pela excelência, porque isso é um processo normal, né? Se você está bom, você não quer descer o degrau, você só quer subir. Mas ali eu botei resultados positivos mesmo em situações difíceis, porque às vezes as pessoas falam, a NASA é certificada, não acontece nada. Não acontece, claro que acontece. Né? A gente minimiza bastante, porque a gente trabalha com prevenção. Então, são raras as ocorrências, mas elas acontecem. O que me importa hoje é como eu respondo quando isso acontece. Isso é importante. Né? Eu falo para os meus guias, quando eu estou dando... Eu dou muito treinamento sobre gerenciamento de risco, introdução aos primeiros socorros em áreas remotas, de graça e para qualquer guia, porque eu acho importante, né, que a gente... Eu sempre falo para os meninos, a gente não, no geral as coisas não acontecem, mas assim, no dia que acontecer, você vai fazer alguma coisa, não pode ficar parado. É a única regra, né? Ficar parado olhando uma situação difícil, se desenvolvendo ali na sua atividade com seu cliente, e você não ter resposta, isso não pode acontecer, né? A empresa ela não vai pensar na hora que o problema aconteceu, como eu vou resolver isso? Não. A gente já trabalhou com isso antes, a gente já pensou antes, é por isso que a gente, né, avalia os riscos, pensa sobre eles. Então, ter essa resposta positiva, mesmo na adversidade, rolam as adversidades, eu acho que, para mim, né, enquanto a dona da empresa, porque eu não estou lá no campo, não guio mais, mas eu sou a responsável. Então, isso me dá uma tranquilidade, né, de saber que, mesmo quando as coisas acontecem, a gente já pensou nisso antes, então é só a gente ir lá e dar o nosso jeito, né? A gente vai resolver. Aí, eu coloquei aqui parceiros e clientes que valorizam o nosso trabalho. E aí, eu botei fotos em homenagens, porque tem alguns parceiros aqui com os quais... Essa fotinha aqui eu botei para representar o Sebrae, foi uma missão técnica de benchmarking do Sebrae do Tocantins, lá, que a gente atendeu, acho que em 2016. Acho que foi o primeiro ano que eu estava sozinha, né, na empresa, administrando sozinha, e foi... E isso... Eu botei ali, né, fotos de parceiros, tem mais gente aqui, férias vivas, enfim. Por que eu coloquei, né, os parceiros e os clientes que valorizam o nosso trabalho? Porque a gente sabe que investir em segurança, investir em qualidade, óbvio que tem um custo, né? Tem um custo diferente. E quando a gente vai para um mercado competitivo, né, principalmente eu, que sou fornecedora de serviço para um monte de gente que está aqui, o mercado é competitivo, a concorrência é gigante. Então, de alguma forma, né, lá atrás, eu falei, eu preciso me posicionar nesse mercado de algum jeito. A minha estratégia naquela época, lá em 2010, eu falei, vou ter esse selo aí o resto da minha vida. Tipo, serei para sempre certificada e vou atrás de outras coisas. Então, os parceiros que a gente trabalha hoje, eu sinto isso muito na NASA, eu não tenho dificuldade, por exemplo, para explicar o valor das coisas que a gente vende, porque o pessoal sabe... Né, todo o trabalho que a gente faz, sabe que aquilo ali não é o lucro da empresa. Né, aquilo ali é o resultado de um trabalho gigante que a gente está fazendo, então é valor agregado. Então, eu acho que a certificação, né, ela é voluntária e tudo, você não é obrigado, a gente, por lei, é obrigado só a implementar o sistema de gestão da segurança, mas eu vejo como um grande diferencial competitivo. Eu trabalho muito com o mercado internacional, né, quando se fala ISO, a galera...
Às vezes vem umas empresas de fora, já aconteceu, né? De me vir com uma lista de regrinhas para a NASA, para eu prestar serviço, aí eu mando a minha lista de regrinhas. Eu digo, não, porque eu sou certificada. Então, também quero conhecer o seu plano de emergência, quero conhecer o seu... Porque, né, às vezes, o pessoal vem com umas demandas assim que eu falo, opa, só porque eu estou aqui prestando serviço, então, regrinhas tipo, né, só usa minha blusa, bota minha logo, mas se tiver um acidente, tira a minha logo. Eu digo, beleza, eu tiro sua logo. Agora você me manda o seu plano de emergência, né? Como é que você vai atuar aqui? Porque eu sou empresa certificada, eu tenho o meu plano de emergência, então você me manda o seu. Ah, não, beleza, pode usar sua blusa, continua com sua logo. Porque, né, hoje eu vejo assim, principalmente o Theo estava falando, eu falei, eu também acho. Às vezes eu trabalho, né, com empresas de fora, eu olho para a NASA e eu falo, poxa, não me sinto, sabe, inferior a ninguém, assim, em termos de procedimento, de requisito, de informação. E hoje é isso, né? Uma certificação como essa, não são tantas empresas que têm, nem aí pelo mundo. Então, a gente tem que se posicionar também no lugar de quem sabe o que está fazendo, né? E isso, para mim, no meu trabalho, foi muito importante, porque, imagina, eu estudei artes plásticas, né? Depois que eu fui estudar, fazer cursos e tal, mas, para mim, era difícil eu provar, né, e me posicionar como uma empresa de qualidade. Eu tenho ciência do que eu faço. Então, a certificação, para mim, ela é meu cartãozinho, assim, né? Eu falo, mesmo que você não me conheça, mesmo que você não conheça meus processos, não conheça a forma que eu trabalho, mas é um selo internacional e todo mundo conhece, né? E eu vejo, assim, os nossos parceiros, as pessoas que eu trabalho, eles valorizam esse esforço nosso, né, em ter uma empresa que realmente trabalha de uma forma diferenciada. Boa viagem, amigo. E eu acho que isso, para mim, hoje, né, tá aí a Beta, fiz questão de trazer Férias Vivas, a Beta, Coletivo Muda, são as associações que eu faço parte, né, os parceiros que eu tenho, são os parceiros comerciais, mas são amigos, são pessoas que estão junto, né, nos momentos de dificuldade, nas horas boas também, fizeram a minha história, fazem a minha história até hoje, continuamos juntos. Para mim, uma das coisas mais importantes, né, que eu citei aí, é o apoio à parceria da minha comunidade. Eu sou nativa da Chapada, então, assim, para mim é muito importante que as pessoas de lá cresçam bastante também. Eu quero que todo mundo cresça. Então, eu nunca vou ser empresária que vou, né, para ter um valor mais agradável, vou lá no meu fornecedor, vou lá no meu parceiro, sabe, tirado dele, ou pedir que ele... Então, ao longo dos anos, nesses 14 anos, eu entendi que o nosso sistema de gestão da segurança ele não tinha como ficar só dentro da nossa empresa. Né? Na Chapada, a gente trabalha num contexto de áreas remotas, a gente não tem estrutura, por exemplo, de resgate própria da região, né? A gente depende de aeronave de Salvador, bombeiro que está em outra cidade. Então, na hora do problema, nós precisamos trabalhar juntos, independente do guia que seja, se é da minha empresa ou não. Se tem um acidente, por exemplo, a gente tem que trabalhar junto, é assim que funciona. Então, desde 2018, que eu abri tudo o que eu faço para guias e outras agências, enfim, né? Eu dou curso, treinamento, faço simulado. É sempre aberto a todo mundo, justamente porque eu entendo que, na hora que precisar, né, essa cultura da segurança, a gente precisa que ela se espalhe o máximo possível. A gente precisa que as pessoas percebam a necessidade de estudar primeiros socorros, né, de estar em áreas na natureza, entendendo a natureza, respeitando a natureza, preparados para estar na natureza. Muitas vezes o ego, a nossa força física, a nossa capacidade dá uma cegada um pouco, né? E a gente acha que está sempre pronto, que a gente é maravilhoso e tal, e aí vai a natureza e... Frau. Então, assim, quem manda o comando é dela, né? E estar num lugar desse e ter a parceria da comunidade faz toda a diferença. Assim, eu me sinto muito privilegiada, porque eu sei que se acontece qualquer coisa com o cliente da Nas Alturas na Chapada, vai brotar gente de tudo que é lugar para estar ali naquela operação me ajudando. Então, isso eu acho que é muito importante. Assim, e graças, né, a esse trabalho com a ISO, que eu realmente comprei a ideia, eu percebi também que era isso. Assim, tinha que sair um pouco da minha empresa e, para o negócio funcionar, eu precisaria que mais pessoas ali em volta entendam a importância, né, da gente tratar o ecoturismo dessa forma, porque a gente tem essa concorrência que, primeiro, é com o resto do mundo, né, destino num monte de lugar. Então, assim, para posicionar o nosso país, para posicionar o nosso estado, para posicionar a Chapada Diamantina como um destino seguro, não adianta ter só eu.
né? Eu preciso que outras pessoas também pensem assim, que também entendam essa importância. E é isso que a gente está fazendo, né? Fica ali, eu fico brincando, os velhos eu já desisti, eu estou indo nos novos, as agências novas, os guias novos. Fico, gente, tem uma norma, né, que vocês precisam conhecer. Porque é melhor começar já certinho do que ter 2 trabalhos. Né? Começar a montar um site incrível, um Instagram maravilhoso e não ter conteúdo. Aí vende um monte de roteiro lindo, aquelas fotos, o cliente olha, meu Deus, incrível, mas tá, e se acontecer alguma coisa ali, no meio da Vale do Pati ali? Como é que você tira o cara de lá? Né? Você já avaliou os riscos daquela atividade antes de vender ou só está vendendo porque todo mundo vende, é bonito e você produzir um vídeo massa? Então, assim, a Chapada aparece muita gente que foi lá 2, 3 vezes, na quarta já está guiando, já está levando grupos. A gente, né, o nosso parque ele tem as entradas, não tem entrada fechada, então as pessoas entram e se machucam sozinhas. E isso tudo é ruim para a gente. Né? Tem muitos anos que, assim, a gente vai atuar em qualquer resgate que chamarem, porque a última coisa que eu quero é que chegue o jornalista antes da gente, porque os bichinhos são rápidos. Dá um negócio errado, atende errado para ver. Ó, cai, fica uma semana passando no jornal. Quando a gente vai lá e tira onda, faz aquele atendimento perfeito, não sai em lugar nenhum. Então, a gente não quer, eu brinco lá, eu digo, eu não quero acidente em lugar nenhum, porque ninguém vai dizer depois, né, o atendimento que a gente deu, como as coisas foram feitas, e isso impacta para o destino. Um acidente, mesmo que seja com outra empresa, ele vai ter impacto para o meu negócio, vai ter impacto para todo mundo. Né? Então, ou a gente trabalha em equipe nesse sentido, no entendimento, pelo menos. Né? E aí, o que eu percebi? Quando eu implementei o SGS, me obrigava a ter um trabalho diferente, né? Uma atuação diferente no Vale do Pati, por exemplo, que é o nosso produto certificado. Então, essas coisas né, me fizeram ter uma relação mais próxima com as pessoas. E hoje eu já posso até dizer assim, um monte de gente já tem uma visão diferente em relação à segurança, né, na região. Sabe que eu não sou chata. E a gente fala, nossa, é chata, né? Eu digo, não é. É porque é necessário. Né? E a gente sabe que, infelizmente, coisas ruins, às vezes, elas têm uma repercussão muito maior do que as coisas boas. Então, a gente tem que focar mesmo, pelo menos no nosso destino, em trabalhar junto para a gente ter ações, repercussões sempre, pelo menos, positivas ou mais repercussões positivas. Né? Então, eu sempre trago a WMA, que é uma escola que ensina primeiros socorros em áreas remotas, tem um custo alto, então eu pago uma parte do custo. E eu acho que de 2018 para cá, mais de 150 guias assim, a gente já formou nesses processos. Né? Ou em curso que a gente paga uma parte e os guias pagam outras, ou cursos gratuitos que eu dou mesmo, porque eu vou espalhando o negócio por aí, porque quando a gente olha, né, eu sinto um pouco de tristeza, né, de a gente ter começado com 109 empresas, e hoje a gente tem um número tão pequeno, podendo e tendo potencial, né, para estar concorrendo diretamente com países como a Nova Zelândia, como uma referência, já era para a gente estar nesse lugar. Né? A gente tem potencial, a gente tem tudo, a gente tem produto, a gente tem empresário, a gente tem um monte de norma para tudo o que a gente pensar. Né, todos os tipos de atividade, o que está faltando mesmo é a gente abraçar para a gente, né, esse lugar. Hoje a gente já pode estar nesse lugar, a gente já deveria. Né? E aí os novos horizontes, é porque esse negócio de ISO, eu fiquei tão assim que hoje eu faço faculdade, né, de gestão de qualidade, eu estudo a 9001, eu fui para outros mundos com as ISOs, porque é isso, né? Na minha empresa hoje, eu quero ter uma certificação em qualidade e uma certificação em sustentabilidade. São as duas, né, outras. O Sebrae uma vez conseguiu aí um apoio para a 9001, mas infelizmente pegou a época da pandemia e a gente não pôde ser auditado, a auditoria externa não rolou, e o custo para o empresário, né, é sofrido. Como eu já estou arcando o custo de uma, essas próximas eu estou colando no Sebrae para conseguir apoio, porque a gente vai conseguir também. Né? E eu acho que, para mim, foi essa expansão. Né? Eu falei, nossa, segurança, massa, tá ok, mas tem tanta coisa na empresa, né, e que a gente pode melhorar. Então, é um caminho meio que sem volta mesmo. Eu acho que, quando a gente começa e a gente vê os benefícios, eu acho muito difícil uma empresa desistir no processo, sabe? E não querer mais, porque é uma hora que você abre aquela gavetinha do conhecimento, você vê o tanto de coisa que tem para colocar ali dentro. Então, é um caminho, né, longo e que vocês ainda vão me ver muito por aí falando dessa norma, de outras que virão, que eu tenho certeza. Mas e uma coisa que eu acho muito importante, né, porque muitas empresas
E eu digo isso por mim, porque eu também tive essa impressão a primeira vez que eu li uma NBR, que hoje é a ISO, eu achava que só uma empresa muito grande podia implementar uma norma daquela. Eu falava, gente, a pessoa tem que ter 10 funcionários, né? Eu pensava, para botar isso aqui para rodar. E, na verdade, é o contrário. Hoje, com esse olhar mais amplo, eu acho mais fácil implementar logo numa empresa pequena, com pouca gente, e depois você crescer, já com tudo organizado, que você pegar uma empresa gigante, isso falando em termos, né, de organização mesmo de processo. Você pegar uma empresa, sei lá, com 20, 30, 200 funcionários, e aí implementar vai dar mais trabalho. Então, os pequenos, a gente já deve estar fazendo esse negócio. É mais fácil, né, do que a gente imagina e ajuda mais do que a gente imagina. Porque, na minha opinião, essa norma ela sai dos limites só da segurança e vai para o limite da gestão mesmo. Ajuda a gente a gerir a empresa, no geral, de uma forma melhor. Então, eu recomendo aos pequenos que, antes de pensarem, leiam com calma, tranquilos, tomando um chá. Leiam a ISO, fiquem tranquilos, conversem com um amiguinho que já implementou, para ver que não é, né? Apesar do impacto de parecer um monte de requisito, parecer tão difícil, não é tão difícil assim, é mais fácil do que a gente pensa e torna o nosso caminho também muito mais fácil. Dormir mais tranquilo, sabe? Conversar com os fornecedores mais tranquilos, sabendo que mesmo que se der tudo errado, no seu dia a dia você faz tudo certo. Pode ser que falhe ali um dia ou outro, mas é uma tranquilidade para a gente trabalhar que eu, por exemplo, não quero deixar de ter. Então, é por isso que eu continuo certificada há 14 anos, mesmo antes de ter projeto, né? O único ano que teve subsídio foi o primeiro, eu que pago mesmo, do meu bolsinho. A ABNT facilita muito, parcela em 300 mil vezes. Então, assim, eu aproveitei o que foi rolando, né? Eu lembro que esse parcelamento até foi parceria, se não me engano, do Sebrae, com a ABNT, para dar essa facilitada mesmo. E eu agarrei isso aí, não soltei mais. E agora estou mais feliz que voltou o projeto, e agora a minha certificação, a próxima, vai ser subsidiada pelo Sebrae também, né, nessa parceria. Então, estou super feliz que esse projeto está rolando, Aventura Natural. Recomendo, assim, quem não deu uma olhada ainda, que aproveite. É isso, gente. Os meus amigos, eu tenho vários. É bom ter amizade, né, gente? Perdão. A melhor da Bahia. Aê. Ela é inspiradora. Inspiradora, né, pessoal? Que isso, Van? Olha, eu morei 3 anos lá na Bahia, eu posso dizer para você, você está brocando, viu? Como o pessoal fala lá, né? Essa aqui manda bem demais. Espero eu que você inspire mais empreendedoras, empreendedores nessa estrada da vida aí que você tem levado com tanta competência, né? Incrível. Ela lembrou do Aventura Segura. Realmente, a Chapada Diamantina na Bahia, pessoal, foi o destino com mais empresas certificadas. E sabe por quê naquela época? Porque o que ela falou aqui no comentário dela, todas as empresas desceram as paredes e as portas e compartilharam o conhecimento entre elas. Então, foi um trabalho conjunto que o destino decidiu, em vez de um ficar olhando o outro como concorrente, de competir entre eles, né? Entenderam o destino como um só local potencial para vender junto. Parabéns, Van, fantástico aí. Agora sim, pessoal, a gente passou um pouquinho do tempo, né? Mas última apresentação, eu vou só comentar um pouquinho desse histórico, né? Da linha do tempo, do que eles construíram, né? Aqui a gente só fez auxiliar esse processo, na época eu lá pela ABNT, na época pelo IH, depois Sebrae, e agora vocês podem colocar o último aí, no gatilho? Só para validar aí o último. E no final eu passo um pequeno videozinho do programa Aventura Natural do Sebrae hoje, né? Lembrando que o programa está em todo o país. Falem com os Sebrais nos seus estados para entender como que funciona esse processo desse recurso de até 70% para a aplicação da norma por meio de uma consultoria do Sebrae e seus consultores e 70% para certificação junto à ABNT certificadora. Unicamente só o Sebrae São Paulo, onde eu atuava antes, está com um programa ainda em término do SP Ecoaventura, do qual a Beta realizou um processo de consultoria, né, para quase 100 empresas que estão preparadas agora e começam a auditoria de certificação no seu estado e potencialmente sendo... Está dentro da especialização que colocou aí da pastinha que você copiou a última, da BAV? Não, não é vídeo não, é a apresentação mesmo, o PowerPoint aí. Obrigado. O PowerPoint está dentro dele aí, o vídeo está dentro dele. É outra. E só para fechar aqui, pessoal, então, para lembrar vocês também, o Garrido já teve que sair um pouquinho mais cedo, foi pegar o voo dele para São Paulo, para voltar para a base dele também.
E pronto, aí, ó, já começando essa experiência que eu tive lá em Jardim, na Lagoa Misteriosa, né, a Simone e Eduardo Coelho, né, junto com a Luísa, que são associados à Beta também. Esse é um empreendimento também que tem certificação do Turismo de Aventura, tem mergulho recreativo e todas as atividades, mas é para mostrar um pouquinho para vocês dessa linha do tempo que... Vamos ver aqui. Aí, pronto. Voltam aí. Eu peço para você passar. Eu não vou passar tudo não, pessoal, mas eu só quis mostrar para vocês um pouco desse quadro que mostra N parceiros, né, e momentos onde as normas casaram, né, vamos dizer assim, com o desenvolvimento dessa organização do setor de ecoturismo e aventura. Então, vejam aí, né, uma das entidades participantes do Aventura Segura, que foi a Associação Férias Vivas. Um eterno agradecimento a Silvia Basília, toda a sua equipe e a família dela que trabalharam com a gente até hoje, tem trabalhado em prol da segurança do turismo de natureza brasileiro. Ela faz um trabalho incrível conosco até hoje e participa ativamente de todas as reuniões da ABNT de Turismo de Aventura. Se não é ela, é a Aline Barman ou a sua equipe que participam de cada reunião representando os consumidores, é o olhar do cliente final nas normas de Turismo de Aventura. Ministério do Turismo, obviamente, um grande parceiro do Aventura Segura, lá a gente criou com a Beta também, né, realizando esse programa, o Manual de Boas Práticas dos Grupos Voluntários de Busca e Salvamento, é dizer aqui do lado, a Chapada dos Veadeiros também tem um grupo, um GVBS muito forte ativo, a Vanessa apoia muito a qualificação dos condutores lá que atuam com os GVBS também na Bahia como um todo, né? E em 2009, já depois de 4 anos de normalização, a gente conseguiu, passa para a gente aí, isso, iniciar na ISO, né? O Brasil colocou junto com o Reino Unido o papel na mesa. Os 2 documentos, a ISO olhou e entendeu, em concertação, né, com os outros países do mundo, que a estrutura da norma brasileira era melhor em sistema de gestão do que o do Reino Unido. Então, os países decidiram que a norma inicial seria brasileira como base. Tá? Aí sim a gente consegue então avançar na ISO com as primeiras normas publicadas, lá, né, o mapa do Aventura Segura, com essa quantidade, uma centena de empresas no Brasil participantes desse processo, e na ISO, em 2014, a gente publica a SGS 21101, e ela automaticamente é válida no Brasil, mudou em torno de 20% da norma só, e o que facilitou muito, porque as empresas certificadas no Brasil continuaram certificadas, só que agora internacionalmente. Então, foi bastante desafiador, né, esse momento de colocar o Brasil num patamar diferenciado de posicionamento. E aí também tivemos parcerias com a ITTA, né, a Entidade Mundial de Turismo de Aventura. As normas também fizeram um trabalho importante no processo de retomada da pandemia da Covid. Então, o Sebrae, a Beta, a própria ISO lançou documentos aqui com vários de vocês juntos em prol desse trabalho, e a gente continuou desenvolvendo mais, né, referências internacionais. Pode passar, por favor? E, com isso, a gente, inclusive, fez alguns encontros internacionais e parcerias com o ICMBio, a participação também do Inspira Ecoturismo, né, como foi citado pelo Sebrae, como uma referência de trabalhos. E, na sequência, em 2023, ano passado, a ISO retomou na Espanha as reuniões presenciais. O Brasil sempre liderando, como foi lembrado aqui pelo Alexandre, né, o Daniel Spinelli era o convênio do nosso grupo de trabalho internacional, depois ele passa o bastão, hoje eu estou lá como convênio, mas eu sempre reforço, não é o Leonardo, é o Brasil representado, liderando 2 grupos de trabalho importantes de natureza, o de sustentabilidade, o grupo de trabalho 13, e do turismo de aventura. Gente, estar na mesa internacional liderando esse processo, põe o Brasil à frente tecnicamente na discussão junto aos demais países. E agora a gente pode trazer a informação que a mais recente norma publicada esse ano foi a de trilhas aquáticas, né, está a foto lá do Canyon Malacara, se não me engano, a trilha do Rio do Boi, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aquela região incrível, né, que você tem as trilhas de caminhadas em leitos de rio. E agora, o que o Garrido disse, que a gente, depois de 2009, se não me engano, em Foz do Iguaçu, junto com a Argentina, a gente realizou a reunião da ISO Internacional, já faz um bom tempo. Então, depois de 16 anos, depois de uma batalha muito incrível, né, com outros países do mundo, querendo realizar a reunião no Brasil novamente, a gente conquista para o Rio de Janeiro, competindo com diversos países do mundo, mas numa parceria entre Sebrae, Ministério do Turismo, Embratur, CNC, a BAV também participou nesse processo, e a Visit Rio, e conseguimos conquistar para o ano que vem a reunião internacional. Só para mostrar um pouquinho, rapidamente, a gente tem hoje 30 países com, né, discussões na ISO para o turismo de aventura, 3 liaison. Liaison, por exemplo, é uma entidade que participa, que tem impacto com a norma. Entre elas, no caso, a ITTA. Então, ela participa não com direito a voto, porque
cada país só pode ter um voto, são as ABNTs do mundo que participam, na França, a FNOR, na Argentina, o Irã e outras mais, e eles só participam com comentários técnicos, e são 111 membros ativos. E aí você tem o caminhar desse trabalho dentro da ISO, né, desde 2009 até o momento, quantas delas foram publicadas nesse trabalho internacional, e a última que foi concluída, que vai ser publicada esse ano, é a de cicloturismo, e em breve ela vai ser publicada. No Brasil eram 2 normas, né, produto e classificação de percursos. Na ISO decidiram juntar numa única norma, que é a norma que será publicada até o final desse ano. Tá? Aí, Pirinópolis, aqui, no ano passado, hoje começou a prova Sertões Bike, lá, que a gente também é parceiro do pessoal, a Leonora está lá. Eu pude participar como convidado ano passado dessa competição incrível. E aqui, as 5 normas publicadas até o momento, perdão, 6 normas, né, na ISO, 5 delas baseadas nas normas brasileiras. Só a norma de boas práticas e sustentabilidade, a 20611, que foi proposta por Portugal, apoiada pelo Brasil. E aqui, como novidade para vocês, esse ano a gente finalmente bateu o martelo. Essas são as próximas normas que vão ser publicadas na ISO. Cavalgada e camelos. Os países do Oriente Médio pediram também que a norma fosse com atividades de camelos, então a gente começou a semana passada essa norma, baseada também na norma brasileira de turismo equestre. Parques de arvorismo, com a participação importante, pela primeira vez, de uma outra liaison, que é a entidade americana que cuida dos parques de arvorismo e instalações aéreas, estão com a gente nesse processo, junto com Costa Rica também. Depois, baseada no Brasil, essas também, rafting, duck, aquaride, canoagem, canoa polinésia, também chamada de canoa havaiana no Brasil, né, e atividades de remada, né. A quarta aqui, que é de observação de vida silvestre, com foco maior em birdwatching. Então, vem aí um convite em breve para vocês participarem dessa norma conosco no Brasil, para a gente levar os comentários brasileiros para a ISO. Balonismo, paraglide e asa delta. 4x4, bug, UTV, triciclo e quadriciclo, também baseada nas do Brasil. E as últimas 2 propostas, que devem ser mais para daqui a 1 ano e meio, que tem muita coisa para fazer nesses trabalhos. Antes, é uma proposta da Rússia para atividades do Ártico. Então, especificamente, algumas atividades têm requisitos importantes que as demais normas não cobrem, eles pediram, então a gente está, provavelmente, os países começando esse novo documento. E a última de informação para montanhismo, uma proposta da China. Para mostrar também, o Garrido fez um levantamento o ano passado, tá? E hoje a gente mostra aqui para vocês que a primeira norma mais consultada é de serviços em hotelaria e acomodação, a de terminologia, mas as 3 próximas normas mais usadas e compradas no mundo hoje são as de turismo de aventura, SGS, informações a clientes, e líderes, competências de pessoal. E aqui, para fechar, o vídeo breve do Aventura Natural. Procurem o Sebrae, procurem aí, no final, depois do vídeo, eu passo aqui o contato nosso para vocês também, para que vocês possam acessar esse programa, implementar as normas, certificarem mais do que tudo, né, que a nossa missão também na Embratur, que eu tenho que reforçar aqui, trazer mais vendas para a ponta, mais turistas estrangeiros e também no Brasil, mais brasileiros viajando com segurança no nosso país. Aí. No finalzinho, a gente deixa uns minutinhos aí para fazer perguntas e respostas para a gente fechar o dia, né? Pode mandar assim mesmo. Nós fundamos a Nas Alturas em 2005. A certificação, ela em si, ela é um atestado público que essa empresa é comprometida com as normatizações que a ISO recomenda. Hoje eu me sinto mais seguro a conduzir as pessoas em um ambiente de áreas remotas. Todas as atividades de turismo de aventura que a gente oferece, elas têm normas e procedimentos. Nós temos treinamento com bombeiros, a gente tem certificações internacionais. A parte mais importante para as empresas hoje, né, agarrarem esse projeto, é justamente o apoio financeiro. E o Sebrae, ele entra como um parceiro, né, financiando 70%. Então, com esse financiamento, para a gente acabou a principal dificuldade. Segurança é super importante porque eu tenho uma filha de 3 anos, então com esse selo,
sinto super seguro e, na verdade, eu não faria assim. É isso aí, pessoal. Olha, então, agora... Palmas. Muito obrigado. Passa o slide final, fica o nosso contato aqui. Eu deixo aqui meu contato também com relação ao trabalho internacional na ISO. Por que tem montanha nevada aqui? Porque vocês exportaram para o mundo as normas brasileiras. Então, está sendo aplicado em vários países do mundo, inclusive, por exemplo, na Jordânia, que eles transcreveram as normas brasileiras de 6 normas de competências de condutores para o idioma deles, para aplicar na normalização da Jordânia, num projeto também lá com a ITTA, só para mostrar que não são só as normas internacionais que são usadas lá fora, mas as brasileiras mesmo, e é esse agradecimento. Para fechar, Telso, muito obrigado a você, ao Garrido que estava com a gente, Vanessa também com a gente aqui, né, parceira de número 001, como a gente fala sempre, né? Mas eu quero rapidamente, para dar uma palavra curta para a gente, Ana Clévia, eu não posso deixar de chamar você aqui para fechar esse painel e um agradecimento especial à sua pessoa como profissional ímpar aqui do SEBRAE. Por favor, venha ao nosso palco aqui. Eu fico vermelha. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, a você, Léo. O Léo, assim, faltam palavras para definir o que é o Léo. Se a gente hoje tem uma aventura natural, a gente deve muito ao Léo. Ele ajudou muito, chamei o Luizão também, mas o Léo foi, assim, um divisor de águas pelo conhecimento que ele tem, o que ele colocou. Eu que sou do SEBRAE, eu acho que eu não trabalhei 1/4, eu fiz muito mais um trabalho de articulação interna no SEBRAE, para que ficasse sob a liderança do Polo, que é o Polo de Ecoturismo, mas o Léo foi quem deu todo o subsídio técnico. E eu fico muito feliz de hoje ver aqui o Polo de Ecoturismo, o Telso, liderando não só o Polo, mas trazendo a aventura natural, e agradecer imensamente a Vanessa. Quem primeiro me falou da Vanessa foi a Flavinha. A Flavinha esteve, acho que foi no Inspira Ecoturismo, e disse assim, Ana Clévia, tem uma empreendedora lá da Bahia, ela tem uma empresa, a Flavinha, eu não sei como é o nome dela, aí eu contei a história para o Léo, aí o Léo disse assim, a Vanessa. Mas, assim, eu adoro a Vanessa, tenho um imenso respeito, mas eu acho que hoje foi a primeira vez que eu sentei e ouvi a Vanessa falar, e, Vanessa, eu me emocionei imensamente com sua fala. Você é uma daquelas pessoas que nasceu para contribuir para um mundo melhor. E não só você nasceu para contribuir para um mundo melhor, como você faz isso com excelência. De verdade, eu me emocionei, eu fiquei com os olhos ali cheios de lágrimas, eu fiquei assim meio, meu Deus, mas você é uma mulher inspiradora, você é uma empreendedora inspiradora. Enquanto eu escutava a tua fala, eu já mandei uma mensagem no grupo da Rota das Emoções, dizendo, gente, vocês têm que levar a Vanessa para falar para os empresários da Rota das Emoções. Eu já quero pendurar a Vanessa no meu pescoço e levar a Vanessa para tudo quanto é lugar, porque é desse tipo de empresário que a gente precisa, né? Então, eu sei que era para eu falar pouco, mas essa mulher é incrível. Obrigada, Léo, obrigada, Telso, e obrigada, Vanessa. A melhor coisa do mundo é a gente sentir gratidão no coração. E é disso que meu coração está cheio nesse momento. Muito obrigado, Ana Clévia. Ela realmente leva a firme, né, nosso segmento de natureza dentro do SEBRAE Nacional, mas com os demais diversos parceiros, que a gente, né, deixou de nomear alguns nomes aqui. E para ser uma provocação, né, tanto ao SEBRAE como um todo, mas a cada um de vocês, nos seus destinos turísticos, eu coloquei essa frase aqui. O que a gente vai querer daqui a 20 anos? Então, como a gente tem hoje no Brasil, coincidentemente, 44 normas técnicas da ABNT, rumo a 2044, vamos tentar ver qual vai ser o nosso novo momento de Brasil, né, e a gente tem essa fé e muita competência para que a gente possa crescer ainda mais. Queria, no final, convidar todo mundo aqui para a gente fazer uma foto conjunta no palco, né, para a gente comemorar esses 20 anos de normas da ABNT do Turismo de Aventura brasileiro. Obrigado, gente. Boa noite a todos.